Começa agora o programa Vale em Pauta com o Dr. Isael. Muito bem, meus amigos, o Vale em Pauta está no ar. E hoje nós vamos trazer mais um prefeito aqui do Vale do Paraíba para falar da visão do Vale, mas também trazer a visão de presidente da Anvale. Daqui a pouco eu vou anunciar o meu entrevistado de hoje. É importante a gente falar que o Fala Doutor está também na Band. Então, o Fala Doutor acompanha aqui na Band, o Fala Doutor me acompanha também no YouTube, a nossa entrevista dos prefeitos, inclusive do nosso entrevistado de hoje, que é o prefeito Rominho. Tudo bem, Rominho? Bom dia para você. Eu gostaria de saber se você consegue falar o seu nome primeiro. Olá, Isael, um bom dia a todos. É um prazer enorme poder estar aqui hoje, falando um pouco do nosso trabalho à frente à Prefeitura da cidade de Piquete e também à frente da Associação da Anvale, uma associação tão importante que hoje nós temos uma representatividade de 39 municípios. E referente ao meu nome é Rômulo Kazimierz Luchensky. Então eu prefiro que falar Rominho, porque senão ninguém conhece. É um pouco diferente, né? Pensou na eleição, vote no Rômulo Kazimierz Luchensky. Não dá condição. É Rominho, né? Rominho, você assumiu a Anvale. A Anvale é uma associação muito importante que reúne as cidades do Vale do Paraíba. E eu estava falando agora há pouco nessas diferenças que existem do Vale do Paraíba, entre serra, vale, mar, e todas elas têm uma característica regional diferente. Como que é você conduzir todos esses prefeitos? Como que você consegue fazer essa coalizão? É uma tarefa muito difícil. Olha, Zé, hoje nós temos um desafio muito grande, principalmente para cidades menores, onde tem um orçamento muito baixo. Vou te dar como exemplo a minha cidade, uma cidade com quase 13 mil habitantes, com um orçamento atingindo 50 milhões ano, onde 46% é com folha de servidor, 30% é investido na saúde, 25% na educação e praticamente não sobra nada. Quando a gente pega essa força da Anvale, o nosso objetivo hoje, principalmente como presidente, é fazer esse meio de campo junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que fortaleça principalmente os menores municípios. Porque o que acontece? Hoje não adianta a gente discutir projetos que seja regionalmente, sendo que os municípios hoje estão quebrados. Então tem muitos prefeitos assumindo a administração agora, a maioria com dificuldades, e hoje o nosso objetivo é trazer o Estado para perto, fazer com que o Estado invista nos municípios, assim quando o município estiver mais estruturado, a gente possa discutir, através das câmaras técnicas lá da Anvale, projetos que beneficiam a nossa região. Eu sempre falei, Rominho, que eu não acreditava muito em cidade desenvolvida. Você é prefeito, eu fui prefeito, é lógico que existe um certo bairrismo. Você quer que ali você tenha um reconhecimento da sua população, que você levou o melhor para eles. Mas essa forma das pessoas levarem a administração sem ter esse diálogo, por isso que eu acho que a Anvale é muito importante, e não ter o crescimento regional, a gente perde força junto ao governo do estado, inclusive para poder favorecer as cidades menores, como você falou. Com certeza. Nós tivemos agora recente uma situação que era referente à maternidade da cidade de Lorena, onde tinha a possibilidade até mesmo do fechamento, onde 14 municípios da região seria prejudicado, que é a maternidade de alto risco. Logo quando aconteceu o ocorrido lá, nós utilizamos da Anvale, da força da união dos 14 municípios, marcamos a reunião junto com o secretário de Estado da Saúde, onde foi discutido grandes investimentos que foi atendido, inclusive, através desse investimento nós conseguimos manter a maternidade aberta. Então, se fosse somente um município correr atrás e tentar essa agenda com o próprio secretário, a gente sabe que a dificuldade seria ainda maior. E quando você vai e tem uma representatividade de todos os municípios unidos, ainda mais os que serão prejudicados, isso nos ajudou. E o resultado foi 100% positivo. Nós tivemos a presença do secretário de Estado na cidade de Lorena, foi feito um grande investimento, então, assim, oferecer uma estrutura melhor para que seja mantido todo o tipo de atendimento. Então, isso demonstra a força da região. Você é uma pessoa muito habilidosa, politicamente, bem relacionado, aonde você chega, você é uma pessoa que é bem recebida. A gente percebe isso. Hoje,
Então, estando com a Anvale, você ganha um pouco mais de força, porque você consegue fazer essa interlocução com outros prefeitos. Na sua região, tem uma programação para poder inaugurar e fazer funcionar, em prol da saúde, o hospital regional. Sim. Né? Isso, como que a Anvale está tratando isso e a expectativa disso acontecer? Eu acho que é muito importante essa resposta para a população aqui do Vale Histórico, porque é eles que vão ser beneficiados. Com certeza, vai ser um grande ganho para a nossa região, né? A gente sabe que hoje a nossa referência maior, principalmente no fundo do vale, é a cidade de Taubaté, uma região muito distante. Se analisar hoje a pessoa que mora lá em Bananal, para ele poder acessar até o regional, você imagina, a pessoa tem que andar quase 3 horas de carro para poder fazer qualquer tipo de tratamento. Nós sabemos que o regional de Cruzeiro não vai atender todas as especialidades. Então, mas assim, para nós, principalmente... Tem que começar, né? Para começar. Tem que começar. Assim, hoje a nossa preocupação até mesmo é essa reunião com todo o secretário de saúde e o pessoal da DRS em Taubaté. Porque vai ser através dessa reunião que eles vão definir as especialidades e o tipo de tratamento que será ofertado na cidade de Cruzeiro. Mas a gente sabe que é um grande ganho. E o Estado tem ciência disso, né? Esse hospital na cidade de Cruzeiro, na verdade, houve uma cobrança durante muito tempo em cima do próprio governador para que fosse resolvido aqueles problemas. E na onde que eles fizeram um estudo, pegaram uma cidade bem localizada, como Cruzeiro, ou seria Cruzeiro ou Lorena, aonde que teria como objetivo atender a região do Vale Histórico. Então nós vamos agora aguardar, estamos ansiosos, principalmente Piquete. Hoje a gente tem um custo muito alto, que além do tratamento, oferecer um bom tratamento à população, a gente sabe que a despesa que os municípios têm. Eu tenho uma despesa gigantesca com o transporte, até mesmo com hora extra para motorista, manutenção de carro. O Tribunal de Contas, o Ministério Público em cima, é uma pressão. É uma despesa grande, graças a Deus nós não tivemos nenhum apontamento, mas a população a gente vai ter que atender. E quando acontece uma situação dessa que é bem próximo, isso aí facilita muito. Né? Você falou uma coisa importante, Rominho, que nessa sua fala agora, que foi você dá guarida, quando você inaugurar, você dá guarida para os municípios pequenos, a economicidade é brutal, fantástica, né? Mas você pega municípios que são maiores, nós tivemos aqui com o prefeito Sérgio Vitor, e nós vimos que uma das dificuldades que o prefeito enfrentava, inclusive talvez ele deve pautar isso na reunião com vocês, é a questão do hospital escola, o HMUT. Então, imagina que Taubaté, com aquela estrutura toda enorme, ela não tem uma estrutura de saúde bem definida, né? E o prefeito Sérgio Vitor está se virando nos 30 para ver se traz investimento, parece que conseguiu um subsídio do governo estadual para o HMUT, mas isso, como é um município maior, quase 300 mil habitantes, então isso acaba sufocando o próprio hospital regional, que hoje Piquete usa, que hoje Pinda usa. Então, assim, é fundamental abrir o hospital regional lá de Cruzeiro para que possa dar um pouco de fôlego, inclusive para Taubaté. Sim, todo investimento na área da saúde é bem-vindo, né? A gente sabe que, no bom sentido, é um saco sem fundo. Por mais que você faça, vai ter demanda. A vida não tem... Quanto custa, né? Cara, não existe. Quanto custa uma vida, né? É o que a gente fala até mesmo para a população de Piquete. E, graças a Deus, hoje a gente tem uma boa aceitação na cidade, uma boa aprovação. Eu fui reeleito com 82% dos votos nessa última eleição. E os grandes apontamentos sempre é relacionado à área da saúde. Então, é onde a gente sempre fala, gente, o que pode ser feito, a gente vai correr atrás para poder fazer. Só que a saúde, quanto mais você faz, mais parece que necessita fazer mais. Então, a gente sempre tenta fazer da melhor maneira possível para poder diminuir os problemas. Porém, a gente sabe que é um orçamento muito... Ainda mais um município pequeno, que tem um orçamento baixo, o investimento é muito alto. E por mais que você faça, tem muitas coisas que acontecem que a obrigação é da regionalização que é feita pelo próprio Estado. Então, às vezes, a população quer que a gente crie algum tipo de especialidade que o próprio sistema não me permite avançar. Eu tenho um exemplo, que nós tivemos uma condição de comprar um equipamento de mamógrafo. Quando nós fomos pedir a permissão para a DRS, eles não permitiram que o município, mesmo tendo o orçamento para poder comprar, eles não deixaram avançar, porque eles falam que a referência nossa é a Lorena. Então, tem certas coisas, por mais que a gente queira fazer, a gente não pode, porque a gente tem que respeitar a regionalização. Então, são coisas que a gente, eu falo, tudo que vem para a região, para nós, é muito bem-vindo. Bom, fica aí ainda que eu tenho mais ainda informação
para conversar com o prefeito Rominho e passar para vocês, tá? Então, o Vale em Pauta volta daqui a pouquinho. É um vapt-vupt e nós voltamos. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. Olá, doutor Israel e todos os telespectadores do Vale em Pauta. Eu sou o Tenente Franco do Corpo de Bombeiros de Taubaté. E a dica de hoje é sobre vazamento de gás. Sentiu aquele cheiro forte de gás? Esse pode ser um sinal claro de perigo de explosão. A primeira regra é: não acenda a luz, não acione interruptores, nem use qualquer aparelho elétrico. Isso pode gerar uma faísca e causar uma explosão. Abra imediatamente portas e janelas para ventilar o ambiente e, se for seguro, feche o registro do botijão ou da rede de gás. E atenção, nunca instale ou troque botijão de gás sem os cuidados necessários. As mangueiras e conexões devem ser certificadas e estar dentro do prazo de validade. Se o cheiro persistir, retire todas as pessoas do local e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193. Você também pode salvar uma vida. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. Estamos de volta aí com o Vale em Pauta. Hoje, o nosso entrevistado, essa figura elegante aqui, faz sucesso, hein? Faz sucesso. E é uma pessoa também que é muito carismática, que é o prefeito Rominho, né? Prefeito de Piquete e também presidente da Anvale, né? Rominho, recentemente você esteve na minha cidade, aí você conheceu ali, você andou um pouco com as primeiras damas ali, conheceu. É sempre bom a gente poder inspirar, respirar e inspirar, ser inspirado também, né? Sim, com certeza. É uma troca de experiência, né? A gente sempre fala que na política nada se cria, tudo se copia. E nessa agenda que nós tivemos em Pinda foi muito bacana. Inclusive, nós já copiamos um projeto que vocês fizeram lá, que é sensacional, que é a própria fabricação das fraldas, que foi uma ideia sensacional, que a gente pôde perceber que é um investimento baixo e que dá um grande retorno. A gente tem grandes demandas, principalmente quando é a situação das fraldas geriátricas. Então, é uma situação que eu já passei até para a minha equipe, para a gente poder adquirir um maquinário e poder também fabricar na cidade de Piquete. Que pode fazer, as geriátricas também o equipamento pode fazer. E foi legal, porque nós percebemos que não somente nós, mas que várias cidades, várias primeiras damas que estavam presentes ali, se interessaram pelo próprio projeto. Isso é bacana, né? Então, quero parabenizar que foi criado. É sustentável, né? Um forma sustentável, a própria família produz, você não precisa gerar mão de obra. Bacana. É importante a gente fazer essas visitas e conhecer coisas, cases bons, né? Cases de sucesso. Com certeza. E eu quero parabenizar, que foi feito na sua administração, pela primeira-dama, sensacional. Mas, voltando um pouquinho para Piquete, é importante a gente saber, a gente percebe assim, o Vale, ele, por muitas vezes eu falei com o governador Tarcísio, que a Carvalho tem que se estender mais e levar desenvolvimento, né? A Dutra é de salvo o melhor juízo, de 1949. Então, ela mudou muito pouco de lá para cá, estando numa referência entre Rio e São Paulo, os dois maiores polos onde o PIB transita aqui, é dinheiro atravessando a Presidente Dutra. E nós que estamos na conexão, e vou dizer mais, principalmente o Vale Histórico acaba sofrendo com isso na questão do desenvolvimento. Você tem tratado isso na Anvale porque o governador Tarcísio andou falando que a princípio ele quer trazer, até por questão de investimento, até Aparecida e depois trazer até Cachoeira. Não é um momento bom de estar discutindo isso para que ele mostre que também as cidades, até a última cidade paulista, é importante levar desenvolvimento? Sim, com certeza. Inclusive, a Anvale, nós vamos fazer a primeira audiência pública, porque dentro desse processo da expansão da Carvalho Pinto, tem as exigências de fazer as audiências, então isso vai ter que ser constatado em ata, que depois de todas as audiências vai ser enviado para a equipe do governador. Então, está previsto agora para a segunda semana de junho, uma audiência eu quero estar lá nessa aí, com certeza, será com certeza. Foi um grande defensor desse projeto. E aonde será discutido com grandes autoridades, as pessoas que têm interesse, com certeza todos os prefeitos estarão presentes, para que nós possamos fazer toda a parte burocrática e também tentar discutir o projeto junto com os órgãos competentes, né? Então, para nós é de suma importância, a gente sabe da necessidade da expansão da Carvalho Pinto, ainda mais nós prefeitos que viajam muito. Eu
pelo menos 2, 3 vezes na semana, eu tenho compromisso em São Você Paulo. veio aqui hoje, pegou trânsito. Não, a gente não para. E a Dutra hoje está inviável. Hoje você vem de Piquete para São José dos Campos, por exemplo, quando chega ali na região de Roseira, Aparecida Roseira, você já aproximando de Pinda, já começa a travar. Travar. E aí é uma situação ruim. Então, essa parte de mobilidade é muito importante. A gente sabe que vai ser um grande avanço para nós. E Piquete, hoje você está nadando e entregando obras lá. O que tem hoje para o cidadão de Piquete? O que é a expectativa de entrega de obras? Olha, Zé, hoje, eu ser sincero, eu me sinto um cara realizado. Peguei a cidade onde durante 30 anos a cidade ficou engessada, não tinha uma obra sendo executada durante 30 anos na cidade. Nós fizemos saneamento básico de 0%, vamos entregar uma obra de 22 milhões de reais, onde nós vamos entregar 80% de todo o esgoto da cidade tratado. A cidade não tinha asfalto, não tinha drenagem, nós fizemos quase 40% de todas as vias principais já com todo o sistema de drenagem e asfalto e vamos começar o trabalho de arborização. Fizemos um complexo esportivo com 6 modalidades de esporte, nunca teve nada de investimento na área do esporte. Vamos entregar agora, até no final do ano, o segundo complexo esportivo lá no bairro do Vila Esperança. Então, a área do esporte, nunca ninguém fez o que nós estamos fazendo na área do esporte na cidade. Segurança pública, criamos a guarda patrimonial com orçamento baixo e fizemos o monitoramento da cidade. Também não tinha nenhum avanço, não tinha nenhum investimento. Nós criamos dois importantes projetos que hoje já traz o resultado para a população. Educação, nós criamos um projeto recente onde nós temos 4 escolas municipais no município. Eu contemplei a primeira escola, que se chama Maria Auxiliadora, que é lá no bairro São Isabel, que a escola é um projeto completo. Ela tem ar-condicionado em todas as salas de aula. O material pedagógico nosso é do sistema poliedro, o sistema que mais aprova em concurso público na região. E nós fomos o primeiro município a adotar essa apostila. Então, hoje, a gente tem um treinamento com os professores, é uma apostila mais avançada, então a gente sabe que para poder passar para os alunos tem que ter o treinamento com os professores professores têm que ter todas as informações necessárias para poder repassar para os alunos. Então, aí você pega, o que nós fizemos na educação do município nunca teve nada bem próximo do que nós investimos. Então, antigamente, os ex-gestores, não falando mal, eles tinham o costume de todas as férias pintar a escola. Nós não, todos os anos a gente está criando uma escola nova. Porque com o mesmo orçamento baixo, simplesmente a gente não divide a fatia, que normalmente você monta 4 escolas, e a gente faz um projeto completo que nós nomeamos como projeto Escola Padrão Modelo Rominho, que é o formato que a gente gostaria que fosse. E isso aí a população acabou que nós conseguimos surpreender, né? Que algo que eles jamais imaginavam que teria esse tipo de investimento na cidade. Porque muita gente que vem para Piquete acaba conhecendo a região e na hotelaria da região, na gastronomia da região, entendeu? São 35 mil pessoas que vocês querem receber, né? Às vezes Piquete, se não comportar tudo, a região acaba absorvendo isso aí. Isso é muito legal. O ano passado nós tivemos uma experiência, porque assim, é um investimento público de mais de 2 milhões de reais. Tem aquela minoria que fala, pô, está gastando 2 milhões de reais numa festa. Mas se você soubesse a quantidade de benefício, principalmente a parte econômica do município, como se desenvolve durante esses 4 dias. Até o trabalho informal também, muita gente trabalhando na informalidade. Nós tivemos ano passado uma situação de um morador que ia perder a sua residência por falta de pagamento de IPTU. Ele aproveitou da festa do ano passado, foi para a casa do vizinho, alugou a própria casa e através do dinheiro que ele arrecadou no aluguel, ele conseguiu fazer o acordo e manteve a sua residência. Interessante. Então você imagina, nós tivemos um supermercado que teve um faturamento de quase R$1 milhão, somente um supermercado. E você imagina, porque é a troca de alimento para poder entrar até o evento. Então nós temos os 2 principais supermercados da cidade que ano passado zerou estoque. Temos posto de gasolina que zerou estoque. Temos farmácia lotada, flanelinha. É um todo que todas as áreas, todas as áreas ganham. Se você colocar no papel hoje, é que a gente não consegue fazer essa soma. Informal, É informal. Eu tenho certeza que o investimento, o retorno é mais de 5 milhões para a cidade. Fora o intangível que é a alegria, a felicidade. Isso aí não dá para comprar. O povo não vive só de saúde, o povo precisa ser feliz. Quando você imaginou Piquete, já tivemos lá Maiara Maraíza, já tivemos Luan Santana,
já tivemos Lucas Luco, os maiores artistas hoje do Brasil, nós oferecemos de graça para a população. Você imagina quantas pessoas ali mais humildes não teriam condição de poder hoje acompanhar um grande show. Então você imagina, eles contam os dias para poder chegar o dia do show, o dia do evento. E para nós é gratificante você poder, através de todo o planejamento, proporcionar isso para a população. A sua região, mudando um pouco, a sua região, não vou nem falar Piquete, incluindo Piquete, ela tem alguma deficiência com relação à questão da segurança? A gente percebe que os índices de segurança em algumas cidades se apresentaram muito alterados, como já foi Lorena, por exemplo, um tempo, Jacareí também já figurou no mapa também da violência, e que vocês estão muito próximos ali. Sim. A região, ela tem essa peculiaridade, ou isso é uma coisa que vocês já passaram por isso? Olha, Piquete, graças a Deus, é abençoado. Nós tivemos aí um homicídio há 2 anos atrás. Então, o número de roubo, a parte de homicídio, a estatística nossa é muito baixa. Porém, a gente sabe que a região nossa ali, como Cruzeiro, como Lorena, já a estatística já sobe mais. E como é um Piquete, uma cidade bem próxima, mas graças a Deus, até o momento, ainda não respingou em nossa cidade. Então tem uma situação, uma vez ou outra ali, que acontece um crime ou outro, mas é muito baixo o índice. Então acho que é Deus que vem nos abençoando. E com relação à questão da sua hierarquia, você tem alguma proposta, fez alguma proposta para a segurança pública especificamente no seu mandato? Piquete, pelo baixo índice e também pelo baixo orçamento da cidade, nós conseguimos criar a guarda e junto com a parte de monitoramento. Agora nós estamos ansiosos agora com o projeto do governo da Muralha Paulista. Então nós fomos também... Começa ali, pela região de Cruzeiro. Ali nós fomos contemplados com uma câmara que isso aí vai ser licitado pelo próprio Estado. E aí, paralelo a isso, a gente vai tentar interligar o que nós já temos no município para poder aí proporcionar uma segurança a mais. Mas o índice nosso é muito baixo. O índice, então, no caso, você quer dizer que, por mais que você tenha aquelas regiões que tem aquele calor, né, ali não reflete Cruzeiro. Graças a Deus, o cidadão tem a sensação de segurança. Sim, graças a Deus, Piquete está tranquilo. Porque teve um incidente que recentemente aconteceu com você, mas isso não reflete nada que justificasse violência na cidade. Então, eu até lembro que há um tempo atrás eu fui dar uma entrevista. Houve uma preocupação, todo mundo ficou preocupado. Eu fui dar uma entrevista em outro local aí, e eu falei, vem pra Piquete, que Piquete é a cidade mais segura da região. 3 dias depois entrou 4 caras armados em casa. eu acho que eles estavam acompanhando a entrevista. Eu falei, esse cara é bobo, eu vou atrás dele. Mas, graças a Deus, foi uma situação isolada. Né? Foi isolado, mas assim, a gente fica ansioso, porque a gente não sabe o que realmente poderia ter acontecido aquele dia, né? Graças a Deus, eu estava na prefeitura e meus pais também não estavam em casa. Infelizmente, tinha uma vizinha que foi lá tratar do gato que minha mãe tem, e aí acabaram... hostilizando ela. Acabaram judiando ela, tadinha. Ela bateram nela, enfim. Mas graças a Deus foi só um susto ali. Porque a gente não ouve mesmo. Isso aí até chamou a atenção da mídia, né? Da grande mídia, porque você não está... Piquete você não vê diariamente com esse... mas assusta. Então, pelo que anda a investigação, existe uma quadrilha que eles só vão em municípios pequenos sabendo que tem essa fragilidade em relação à parte a parte policial, né? A parte de segurança do Estado. Então, graças a Deus, enfim, né? Graças a Deus não me pegaram, a gente está firme aqui hoje. Ô, Minho, você falou agora que vai deixar a cidade, pelo que eu entendi, já está deixando, né, a cidade com a visibilidade, né, a parte arquitetônica, e você falou também de paisagismo. Eu tive a experiência de fazer a entrada da minha cidade, a entrada principal dela, está programado para ser ali um parque linear. Hoje está muito bonita, bem iluminada, nós fizemos tudo aquilo com ciclovias iluminadas, calçadas acessíveis para as pessoas. A ideia do paisagismo, você falou arborização, já é com esse viés, porque nós estamos no mês aí do meio ambiente, já é com esse viés também de ser enxergado como colaborando com o meio ambiente, né? Porque você acaba educando também. Não somente o meio ambiente, mas a parte de beleza da cidade. Beleza da cidade. Então, por exemplo, hoje vocês fizeram um grande projeto ali logo na entrada de Pinda, e eu tenho a área central do nosso município, onde nós já fizemos 2 parques lineares.
Nós temos agora o projeto, que é o terceiro projeto, que quando finalizar o terceiro projeto, nós vamos interligar os 3 parques lineares que ficam em volta da Praça de Piquete. Para quem conhecia Piquete antes da nossa administração e para quem conhece hoje, se voltar hoje, já vê que houve uma transformação muito grande. Aliás, eu quero até cortar você, porque eu estou vendo o programa do Governo do Estado, né? Parece que ele está fazendo um programa muito relacionado, as pessoas falando assim, olha como mudou o centro, e tem muito a ver com o paisagismo, com a arborização. Sim, nós fizemos agora recente também uma publicação na minha rede, onde a gente faz o comparativo. Você vê que a transformação é gigantesca. Porque a vantagem nossa também, conforme vocês fazem Pinda, eu tenho uma equipe de arquitetos que todos os projetos que a prefeitura faz, todos são arquitetônicos. Então, são projetos bem elaborados. Não é somente pintar guia, não é somente não. Lá você pega, por exemplo, o Parque Linear nosso, tem deck, você pega a parte de paisagismo, é todo projeto elaborado por nós. Tem os equipamentos, os pergolados. Então você vê que hoje, quando você vai frequentar aquela região, você vê que é um material muito bem feito, é um projeto muito bem feito. Porque tem que ter também a questão da contemplação, as pessoas se sentirem bem, porque quando você faz isso, você também melhora a saúde da pessoa, porque é um lugar para você seguro, para andar, de contemplar, isso é muito bom. Agora imagina Piquete, 134 anos, vamos fazer agora dia 15 de junho, não tinha um parque linear, nós entregamos em 4 anos 3, que vai ser agora no parque lá no bairro José Fina, e vou fazer o 4º agora. Vamos fazer 4 parques lineares em 8 anos. Vamos fazer 2 complexos esportivos em 8 anos. Nós fizemos o mercado municipal, o velório municipal novo, a cidade asfaltada, arborizada, drenada, monitorada, as escolas todas reformadas, posto de saúde tudo reformado, uma recepção nova no hospital. Gente, quando você fala, nós conseguimos atingir todas as nossas metas que foram traçadas na época de campanha. E a população soube reconhecer. Quando a gente fala que teve 82% numa reeleição, para uma cidade pequena é muito mais difícil. É lógico. Porque todo mundo conhece todo mundo. É mais ácido, né? E normalmente, normalmente cidade pequena sempre tem os 2 times que normalmente se enfrentam, então o conflito é maior. O conflito é maior. E aí você pega nós lá, de 82 a 17,5%. Então, assim, é uma margem muito alta. Então, assim, para nós é gratificante ter esse reconhecimento, mas também aumenta a responsabilidade. Porque Piquete, na história da cidade, sempre a reeleição foi ruim. Porque o prefeito trabalhava um pouco no primeiro e a segunda o cara tirava o pé do acelerador. Só que nós temos um objetivo diferente. Eu não quero parar por lá. Então, eu falei para a minha equipe, se nós andamos 100 por hora nos 4 primeiros anos, eu quero que anda 200 nos 4 últimos. Porque a gente quer utilizar Piquete como referência, uma cidade com baixo orçamento, com grandes projetos entregues, para a gente mostrar que a política, nós temos esperança de um futuro melhor. Então a gente sabe que dá para fazer muita coisa, basta querer fazer da maneira correta. Não ter preguiça? Não ter preguiça, saber administrar o dinheiro público. Saber buscar também. Saber buscar. Então isso aí, eu tenho certeza que se continuar nessa pegada, Piquete vai se transformar cada vez mais. Aí nós falamos com o Rominho, né, que é prefeito de Piquete, presidente da Anvale, né, essa figura aqui que tem feito um trabalho que foi, Piquete antes de Rominho, vai ser um ARDR. Né? Então, Rominho, nós estamos chegando no final do nosso programa, eu queria as suas considerações finais aí, você pode falar com o seu público. Obrigado, eu quero agradecer aí pelo convite. O Israel é um grande amigo, né? Eu tive essa honra de poder, durante os 4 anos, em várias reuniões da Anvale, de estar podendo estar perto, podendo aprender. E para mim é uma grande honra hoje estar aqui hoje, participando do seu programa. E dizer a toda a população de Piquete que dias melhores virão, a gente sabe que o desafio é grande, mas nós temos todo um preparo, um grande planejamento que eu tenho certeza que quando finalizar o nosso mandato, vocês sentirão muitas saudades. Aí falamos com o Rômulo Kazimierz Luchensky. Tá? O Vale em Pauta vai ficando por aqui, mas a gente se encontra aí no próximo sábado com mais atração, com mais prefeito e falando do nosso Vale que é tão importante. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Israel.